Olá, queridos amigos e amigas. Sejam bem-vindos ao canal Medicina da Alma. Vivemos em um mundo cheio de desafios e incertezas, e muitas vezes nos sentimos perdidos e desconectados de nossa verdadeira essência. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal se gosta de conteúdo edificante como este. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês nesse momento tão especial, onde podemos nos conectar com o divino através desse momento com David Cho. Uma vida que se beneficia da promessa de Deus. Na Bíblia, há muitas promessas que Deus nos deu. Há as promessas de o perdão dos pecados, santidade, a plenitude do Espírito Santo, cura e saúde, uma vida próspera recebendo a bênção de Abraão, e ressurreição e vida eterna. Deus certamente cumpre todas essas promessas em nossas vidas. No entanto, a fé é necessária para que possamos desfrutar das coisas que Deus prometeu em nossa vida. As promessas de Deus são invisíveis. Assim, a fé é necessária para que as promessas invisíveis de Deus sejam uma realidade visível. Hebreus 11, 1-2 diz: Ora, fé é ter certeza do que esperamos e certo do que não vemos. É por isso que os antigos eram elogiados. O que precisamos fazer para ter esse tipo de fé? 1. Mude seus pensamentos. A fé é o que aceitamos e beneficiamos através de nossos pensamentos. Para mudar nossos pensamentos, devemos crer e olhar para a cruz de Jesus. Sob a cruz de Jesus, devemos olhar para Jesus Cristo e devemos mudar nosso pensamento passado de que éramos pecadores, para um novo pensamento de que somos purificados pelo sangue da cruz de Jesus Cristo e assim nos tornamos justos. Quando olhamos para Jesus Cristo na cruz, no passado éramos inimigos de Deus, então não podíamos vir diante dele, mas pelo sangue de Jesus na cruz agora estamos reconciliados com Deus e ele nos envia o Espírito Santo. Quando olhamos para a cruz de Jesus Cristo, o Senhor tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças e suas costas foram rasgadas e sangradas de modo que ele tomou nossas doenças e enfermidades e foi chicoteado em nosso lugar. E quando olhamos para Jesus na cruz, devemos mudar nossos pensamentos e corações da seguinte forma: por que o Senhor foi amaldiçoado? Jesus foi crucificado em meu lugar. Portanto, eu não tenho nada a ver com maldições agora. Além disso, quando olhamos para a morte e ressurreição de Jesus, devemos mudar nossos pensamentos assim: a morte de Jesus é a minha morte. A ressurreição de Jesus é a minha ressurreição. Sou libertado da morte devido a Jesus Cristo e recebo a vida eterna e o céu. Sob a cruz de Jesus Cristo, nossos pensamentos devem mudar confiando na graça redentora de Jesus para que o fundamento da fé seja estabelecido. Permanecendo sobre o fundamento desse tipo de fé, devemos perceber que inúmeras promessas de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, pertencem a cada um de nós, e aceitá-las e meditar nelas. Então grandes mudanças virão aos nossos corações e a fé crescerá. Quando ouvimos a palavra de Deus, a realização vem ao nosso coração e nossos pensamentos serão transformados. Sem mudanças em nossos pensamentos, a obra da fé não pode acontecer. Romanos 10, 17 diz: consequentemente, a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida através da palavra de Cristo. Assim, a fé chega-nos através da escuta, da leitura e da meditação da palavra de Deus. Traz mudanças aos nossos corações. Também nos dá liberdade. E com este fundamento de nossos corações transformados, a palavra de Deus produz fé. Portanto, devemos valorizar a palavra de Deus e semear a semente da palavra de Deus todos os dias. Os agricultores cultivam a terra e semeiam sementes na primavera para obter a colheita. Sem semeadura não pode haver colheita. Da mesma forma, devemos semear a palavra de Deus em nossos corações para trazer mudanças aos nossos pensamentos. 2. Tenha sonhos e ore. Em segundo lugar, se nossos pensamentos são alterados, então nossos sonhos também devem ser mudados.
Depois de semear a palavra de Deus, devemos crer que ela será cumprida e visualizá-la com antecedência. Como um arquiteto que desenha uma imagem de sua planta de casa, devemos desenhar nossos sonhos para ter fé. Para ter fé, devemos acalentar sonhos e orar. Quando Abraão e Sara eram velhos demais para ter qualquer esperança para uma criança, Deus os fez olhar para as estrelas no céu para se livrar de suas dúvidas e dar fé. Um dia, Deus levou Abraão para fora e disse: "Olhe para os céus e conte as estrelas." Quando Abraão começou a contar as estrelas no céu, essas estrelas foram firmemente plantadas nos pensamentos de Abraão. Assim, olhando para aquelas estrelas, Abraão poderia ter uma imagem vívida de que seus descendentes seriam incontáveis como aquelas estrelas no céu. Desde então, sempre que Abraão se ajoelhava e orava por seu filho, ele sempre sonhava que seus descendentes seriam incontáveis, como as estrelas no céu. Portanto, para ter fé, devemos ter sonhos e orar. Não ore apenas olhando para o céu, mas olhando claramente para a característica realizada em nossas vidas com antecedência, por isso devemos orar com Jesus. Eu sempre oro com sonhos em meu coração. Se eu orar sem sonhos, a fé não virá a mim. Sempre que oro por qualquer coisa, primeiro visualizo sua característica realizada em meu coração e, em seguida, tenho um sonho claro sobre isso e oro. Quando oro com sonhos, a fé vem ao meu coração pela obra de Deus. Você deve orar desenhando a imagem do que você sonha se tornar realidade, em seu coração. Você quer que seu marido ou filho sejam salvos? Então a promessa de Deus disse em Atos 16:31 da seguinte forma: "Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua família." Você deve aceitá-lo em seu coração e mudar seu coração e orar com este sonho. Sonhe com seu marido se arrependendo e frequentando a igreja. Desenhe claramente a imagem de que seus filhos vêm ao santuário e adoram a Deus. Com este sonho você pode orar e então a fé vem a você e a obra de Deus acontece. 3. Siga em frente com fé. Em terceiro lugar, se orarmos tendo sonhos, a fé vem em nossos corações pela obra do Espírito Santo. A fé que cumpre as promessas de Deus não vem pela vontade do homem, mas é dada pelo Espírito Santo. Quando nossos corações são transformados e oramos com sonhos, o Espírito Santo nos dá fé em nossos corações. Quando o Espírito Santo opera, de repente a incredulidade e a dúvida desaparecem de nossos corações e a convicção surge. E com essa convicção a paz de espírito começa a ocupar nossos corações e podemos sentir: agora está consumado. E podemos acreditar em coisas que não são como se fossem. Na realidade, eles não existem, mas em nossos corações podemos acreditar neles como se fossem. Isso não significa que cremos, mas que a fé se apodera de nós, então podemos acreditar em coisas que não são como se fossem e que já as recebemos. Uma vez eu tive um problema sério no meu rim devido ao excesso de trabalho. Depois que terminei os horários difíceis no exterior e voltei para a Coreia, não pude descansar devido a uma montanha de trabalho. Um dia fui a uma igreja filial para pregar e minha condição piorou e pensei que morreria durante aquela noite de pregação. No entanto, eu não queria incomodar minha congregação com minha condição fraca, então continuei orando. Deus, você deve curar meu rim agora. Eu não posso trabalhar se eu continuar doente assim. Pelas suas listras sou curado. Enquanto eu continuava orando assim, Deus me mostrou uma visão. Ao orar, visualizei que o Senhor alcançou suas duas mãos e colocou uma delas em meu coração e a outra em meu rim e a curou, mas a fé não veio a mim. No entanto, eu não desisti, mas sempre orei para visualizá-lo em meu coração. Naquele dia, fui a uma de minhas igrejas filiais, ajoelhei-me diante do púlpito e orei. De repente, ouvi o Senhor rir em meu coração. Ele riu e depois disse ao diabo o seguinte: "Seu diabo, seu corpo é o meu templo. Ele é o meu vaso. Não importa como você tente quebrar seu corpo com a doença antes do tempo definido, seu corpo não vai quebrar sem a minha permissão.
Portanto, tirem as mãos. Quando ouvi a voz de Deus claramente, a fé veio ao meu coração imediatamente. A convicção de que já fui curado encheu meu coração. Até então meu corpo ainda doía, mas como a fé transbordou sobre o meu coração, eu preguei bem naquela noite, voltei para o meu escritório e até preparei o próximo sermão e fui para a cama às 2 horas da manhã e quando acordei eu estava completamente curado. Quando nossos pensamentos são mudados pela palavra de Deus e sobre esse fundamento mudado, se continuarmos orando com sonhos, o Espírito Santo nos dá fé a qualquer momento. 4. Reconheça-o com palavras em nossos lábios. Uma vez que a fé chega aos nossos corações, em seguida, devemos dar louvor e ação de graças a Deus e confessá-la com a boca para manter a fé. Se negarmos com a boca, a fé será destruída. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem o poder da vida e da morte, e os que a amam comerão o seu fruto. Portanto, devemos usar bem nossas palavras faladas e confessar firmemente nossa fé com a boca. Um dos membros da minha congregação desmaiou ao amanhecer e foi transferido para o hospital e seu sangramento gástrico foi tão grave que ela foi transferida para uma unidade de terapia intensiva. Ela passou por uma cirurgia enquanto recebia uma transfusão. Seu médico disse que seu sangramento gástrico foi causado por cirrose hepática e um excesso de estresse e que seu sangramento poderia levar à morte súbita. Então o sangramento recomeçou, então ela se sentiu ansiosa, mas enquanto continuava ouvindo meus sermões, ela aplicou a espiritualidade da 4ª dimensão e confessou a fé com a boca. Pelas suas listras recebo saúde. Eu mando em nome de Jesus. Pare de sangrar. Enquanto ela confessava com a boca assim e orava e mesmo diante de seu médico e enfermeiro, ela confessou com ousadia: hoje meu sangramento vai parar. E então ela recebeu seu resultado de check-up médico e seu sangramento contínuo parou como ela havia confessado com a boca. Assim, o hospital disse que ela tinha que ser hospitalizada por 1 mês, mas ela foi dispensada depois de 10 dias. Você deve louvar a Deus e reconhecer sua graça com sua boca. Quando você dorme, acorda ou trabalha, você deve continuar reconhecendo a palavra de Deus com a boca e, em seguida, as promessas de Deus se manifestarão como realidade em sua vida. Certa vez, um missionário que trabalhou nos Estados Unidos testificou que enfrentou uma crise real, mas sobreviveu da morte confiando na espiritualidade da 4ª dimensão. Ele entrou em colapso enquanto pregava devido a uma hemorragia cerebral e, enquanto mantinha a consciência, ele pensou que a aspirina era boa, então ele pediu e tomou. No entanto, depois de um derrame, tomar aspirina é proibido, mas ele não sabia e já tomou. Quando ele chegou ao hospital, ele perdeu a consciência e precisou receber a cirurgia imediatamente, mas ele tinha tomado aspirina, então fez com que o sangramento não parasse. A cirurgia em si era um perigo. Então seu filho estava sempre armado com a espiritualidade da 4ª dimensão enquanto ouvia meus sermões. Seu filho continuou falando a espiritualidade da 4ª dimensão para seu pai inconsciente por 24 horas. E ele colocou fones de ouvido nos ouvidos de seu pai e deixou-o ouvir meus sermões. O missionário testificou mais tarde: ouvi a mensagem da espiritualidade tetradimensional do Dr. Yonggi Cho, inconsciente. Algum tempo depois, quando minha consciência retornou, ouvi a voz de Deus: estou contigo. Sua voz era tão clara e sonora que meu coração ficou calmo e pude recuperar minha consciência. Enquanto o missionário permanecia inconsciente, seu médico disse que a porcentagem de morte era superior a 85% e, mesmo que ele recuperasse a consciência, haveria um distúrbio de fala e outros distúrbios. No entanto, enquanto Deus trabalhava, ele logo recuperou sua consciência e falou bem e se levantou e andou. Assim, você deve sempre aplicar a espiritualidade da 4ª dimensão à sua vida. 5. Perdoar e amar. Por fim, para ter uma fé que goze da promessa de Deus, devemos perdoar a quem temos ódio e rancor em nossos corações. Se temos ódio e ressentimento em nossos corações, a comunhão entre Deus e nós se rompe. Por isso, precisamos perdoar.
Se odiarmos nosso marido ou esposa ou pais ou irmãos ou vizinhança em nossos corações, isso causará água amarga. Essa água amarga os separa de Deus e seca a obra da fé. Então, se você mantiver sua fé, você deve sempre perdoar. E ainda mais ativamente você deve orar por sua bênção. Jesus disse em Mateus 5, 43,44 da seguinte forma: Você ouviu que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Quando você mostrar esse amor, você terá um relacionamento mais profundo com Deus. Quando você e eu praticarmos o amor, Deus estará conosco e perdoará nossas faltas e fortalecerá nossa fé e ajudará a tornar tudo o que pedimos cumprido. Hoje estamos passando por um período muito difícil. Não há esperança quando olhamos para o céu ou olhamos para a terra. No entanto, temos Jesus conosco. Jesus é o nosso caminho, verdade e vida. Portanto, não se desespere em qualquer situação, mas olhe para a cruz de Jesus. E aplique a espiritualidade tetradimensional à sua vida. Leiam e ouçam a palavra de Deus e meditem nela para que a semente da palavra seja plantada em seus pensamentos e os mude. Através da palavra de Deus, acalente sonhos e ore. E se você tem fé orando, confesse-a para mantê-la bem. Por fim, perdoe seus vizinhos e ame-os. Então Deus o preencherá mais do que você busca, pensa e operará milagres para você. Aleluia! Jesus diz, eu sou o teu Deus que provê. Abrirei a porta do céu e derramarei sobre aqueles que abrirem bem a boca. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu sou um Deus vivo e não um Deus morto. Eu não estou a 1 milhão de milhas de distância, mas muito perto de você. Quero que reconheçam, acolham, convidem e deem graças a mim. Todos vós deveis cantar aleluia, dar graças e entrar no meu seio. Eu farei milagres para você. Aleluia! Ao final deste vídeo, gostaria de agradecer por ter dedicado seu tempo e sua energia conosco. Que as energias positivas que emanamos neste espaço possam chegar até você e lhe trazer paz, harmonia e equilíbrio. Juntos, podemos espalhar a luz por onde passarmos. E lembre-se sempre, seja a luz onde for. Até a próxima!